Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta quarta-feira do Sofá no programa Algo a Mais. Hoje o nosso tema vai estar para lá de especial. Vai ser aprendizados da série Sex Life. Na realidade, a Rosângela Matos, minha companheira das quartas-feiras, ela trouxe essa série para que a gente possa comentar, compreender, saber um pouquinho mais sobre como a gente pode agir perante algumas questões que a vida acaba apresentando. E também hoje teremos uma participação especial da Valéria Silveira, que vai estar via Skype conosco, para também estar falando sobre todo esse mundo e falar sobre essa série que ela está tão comentada e traz tantos ensinamentos, porque assistir a história é uma coisa, mas ver por outro lado é outra. Então, pessoal, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E para iniciar a nossa manhã, eu gostaria de dar as boas-vindas, Rosângela, seja muito bem-vinda mais uma quarta-feira aqui conosco. Já aproveita e te apresenta para o pessoal de casa. Bom dia, mais uma quarta-feira e hoje vamos falar do assunto mais comentado quando se trata de série das últimas 2 semanas e que está gerando um burburinho aí na internet e entender como que a ficção pode trazer aprendizados para a nossa vida, para a vida dos casais, para a vida das mulheres. Para quem não me conhece, eu sou a Rosângela Matos, estou à frente da Descomplicando Relações. Todos os dias ajudo mulheres e casais do Brasil inteiro que querem viver uma relação mais descomplicada, uma relação mais leve. E hoje nós vamos bater um papo sobre esse assunto com a Val, né? Que é uma amiga querida de BH, uma psicóloga, que também tem muito para contribuir sobre esse assunto. Com certeza, Rô. E agora eu vou dar as boas-vindas, meu bom dia para Valéria. Seja muito bem-vinda, Valéria. Obrigada, Laura. Obrigada, Rô. É um prazer estar aqui com você. Ótimo. Valéria, conta para o pessoal um pouquinho da tua trajetória. Eu sou psicóloga e mentora de relacionamento. Então, eu ajudo mulheres, casais que querem ter um relacionamento satisfatório e que funciona. Maravilha, maravilha. Então hoje vamos ter muito papo gostoso e justamente falando sobre essa série. E para começar, eu gostaria de compreender um pouquinho, entender um pouquinho da série. Porque eu digo agora, a gente vai assistindo umas coisinhas, mas acaba não conseguindo parar e acompanhar tanto. Então, Rô, para o pessoal em casa conhecer um pouquinho dessa história dessa série e daqui um pouco para quem se sentir chamado a assistir também, né? Porque como o papo hoje vai ser em torno dela, Rosângela. Então, é uma série curtinha, vale uma maratona de final de semana, vai ter um pouquinho de spoiler aqui na minha fala, mas não vai diminuir o que a série apresenta. Então, tudo gira em torno de uma mulher, a Billy, uma mulher que é psicóloga, que tinha uma ambição profissional muito grande, sonhava em fazer um PhD, já estava, né, caminhando nessa trajetória para isso, e começa falando sobre a história dela, sobre como ela vive com o marido, com os filhos. Ela tem um menino, uma menina que tem alguns meses, e o diário da Billy. Então, tudo gira em torno dela e do diário dela, que fala sobre o passado tórrido com o ex, o Brett. E a partir disso, a história vai se desenrolando com memórias, passado e presente, e a vida vai virando uma confusão dessa mulher, porque imagina só, ela casou com um cara que todas as mulheres, eu vou colocar esse todas aqui porque não é o sonho de todas, mas a idealização, sabe, Laura, o príncipe encantado? O marido da Billy é o sonho encantado de muitas mulheres. Ele é o cara certinho, o cara correto, que trabalha, o bom pai. Ele é o cara perfeito, mas tem seus 15% que não são muito bons, que é o quê? A parte sexual. Na verdade, eles são um casal que caiu na rotina depois da chegada dos filhos e que, na verdade, eles nunca se abriram verdadeiramente um para o outro.
O marido da Billie, ele não conhece exatamente o passado dela. Ele conheceu uma mulher que tinha saído de uma relação muito machucada há um mês e ela se apresentou para ele do jeito que ela achava que ele gostaria. Ela foi se encaixando no mundinho dele. Tanto que quando ele começa a ler o diário dela e começa a descobrir todas as coisas que ela viveu, ele pergunta: quem é você? Porque ele não conhece aquela mulher que está diante dele. E tudo vai se desenrolando a partir disso e nós vamos entendendo esse triângulo amoroso e como esse diário vai impactando na vida de todos os personagens. E só para eu poder entender um pouquinho, Rosângela, antes dela encontrar esse marido ideal, como é que era a vida dela antes? Uma vida louca. Ela mudou de uma cidade pequena para Nova York, curtindo a doidada, vivendo com uma amiga, que também é psicóloga. Então, as duas viviam, curtiam, saíam com homens, mas já aparece desde o início, Laura, o perfil dos homens que ela atraía. Homens desestabilizados emocionalmente, homens que traíam. Então, ela já tinha uma característica de procurar por homens com algumas questões delicadas envolvendo homens tóxicos, homens que não estavam disponíveis, que não estavam dispostos. Então, desde o início se percebe que ela também tem algumas questões emocionais a serem olhadas, como, por exemplo, a questão da codependência emocional, enfim. Ela está ali tentando, muitas vezes, viver uma coisa que não vai fazer bem para ela. E o ex dela, o Brad, é a mesma situação. Eles vivem uma relação muito tóxica, essa relação, só que nós só vamos percebendo isso com o passar dos episódios, porque não conta tudo de uma vez. Então, ela lembra mais da parte boa. É só lá no final da série que a gente vai percebendo quanto aquela relação, apesar de ter sido muito curta, causou enormes danos para a Billie. E para eu poder entender toda essa história. E em relação ao primeiro relacionamento que ela teve, abusivo, tudo mais, a pessoa não era... Então ela tentou se moldar e se encaixar para casar com alguém que poderia ser o príncipe, a pessoa ideal? É isso? Ela não conta para ele do passado dela, ela não fala para ele sobre a questão sexual dela, que é muito aflorada, e se percebe que ela tenta dar para ele aquilo que ela acha que ele quer, porque quando eles estão no encontro, ele encontra com a ex dele, naquele momento ela pensa que aquela é a mulher perfeita para ele, e ela vai se moldando, e esse se moldar não é apenas por ela. A gente vê um reflexo da sociedade, Laura. Quantas mulheres que tentam se moldar para caber numa relação, para se encaixar num lugar. E a partir disso a comunicação entre os dois não funciona. Porque ele acha que ela está feliz de uma determinada forma, mas ela não está feliz. Ela gostaria de um sexo mais selvagem, ela gostaria de olhar mais para a questão sexual. E para ele tá tudo ótimo. Aquela vida que ele deu para ela seria a vida que ela desejava. Só que a gente vai percebendo de uma forma bem... não fica aquilo tão aparente, mas vai se percebendo que ela foi abandonando uma série de coisas e que ela não tá feliz com aquilo. Ela abriu mão da carreira, ela abriu mão de tudo que ela era por uma outra pessoa. Ela se tornou uma personagem para aquela relação. Chegou um momento que ela não aguentou mais manter aquilo. E foi quando tudo começou a vir à tona com o começo desse diário. Tá certo. E agora, Valéria, vai ser contigo. O que, dentro de toda essa história dessa série, que a gente percebe que tem tem várias questões, desde aproveitar a vida ao máximo, e até a Rosângela fala que ela aproveitou ao máximo, inclusive no primeiro relacionamento, era um sexo gostoso, era enfim. E quando ela procura uma outra pessoa para poder seguir a vida dela, ela procura se moldar para poder estar. E como a gente vê essa questão de tipo, encontrei o príncipe encantado e vou tentar me encaixar de alguma forma para que ele possa me aceitar. Como a gente pode ver essa questão de quando as mulheres elas procuram, mulheres ou homens, enfim, quem tentar se moldar, tentar fazer... Como a gente pode ver essa questão na vida das pessoas? Laura, eu vejo que tem questões fortes de crenças culturais até aí, né? Porque como é que é essa ideia de que eu tenho que ter determinado perfil
né, para eu ser casada. Então, teve que me moldar as expectativas. Mas expectativas de quem? Né? Expectativas da sociedade não eram as expectativas dela. Então, como a Rubem disse, ela criou um personagem. Né? Ela passou a ser uma pessoa fragmentada, porque na realidade ela se anulou como mulher, né? Tem a questão sexual que é forte para ela, que é bem aflorada, como a Ru falou, mas ela anula esse lado, né? E aí ela cria esse personagem. Nesse novo personagem dela, cabem dois papéis, que é o papel de esposa e mãe. E aí tem até um momento, tem uma cena que ela fala que ela se acostumou à versão dela, mãe e esposa. Ou seja, né, para caber nesse personagem, para caber nas expectativas que na cabeça dela ele tinha, né, o marido tinha de uma esposa, ela anulou um lado que era super importante para ela. E faltou muito ali também a questão da comunicação, né? Porque quando ela cria esse personagem, ela deixa de falar para ele como ela é, né? A Rô falou sobre isso. Então, assim, ela não fala quem que ela não fala, ela apaga como se ela estivesse assim, escondendo o passado dela. Ela não fala do passado, não que tenha que trazer o passado todo de volta, mas ela não se mostra, né? Ela não mostra o que é importante para ela. Então, eu vejo que passa muito aí pela questão de crença, né? Essa questão dos personagens, de criar um personagem para atender às expectativas de uma sociedade, né? Uma mulher casada, ela tem que se comportar de tais formas, né? Não cabe bem, por exemplo, uma mulher casada ter a sexualidade aflorada. Na verdade, né, as questões de crenças passam por aí, na minha percepção. Val, e tem toda a questão emocional dela, que também é bem impactada, não. Ela não é uma mulher que tem uma construção emocional sólida. Exato, exatamente. Não é. Ela vem, né, de um histórico de relações tóxicas, como você falou. Né? Então, ela tem dificuldade ali na relação com o Brad, mostra a dificuldade dela de se posicionar, ela se submete a muita coisa, né? A humilhações. Então, realmente, ela tem questões ali emocionais muito sérias, né? E aí ela entra nessa relação, na verdade, assim, um mês depois que ela terminou com o Brad, ela entra nessa outra relação, mas não é uma relação que ela tenha pensado antes, assim, que ela tenha ou desejado, pelo menos não mostra isso, né? O que mostra é que ela fala que quando ela saiu da cidade dela, ela tinha sonhos maiores do que simplesmente o vestido de noiva, né? Então, ela realmente entra nessa relação sem ter clareza do que ela queria nessa relação, né? Eu acho que ela foi ali pela oportunidade de ter terminado um relacionamento tóxico, entrou nisso aí sem nem saber exatamente o que ela queria, como é que seria essa relação. Então, tem uma questão emocional muito forte, uma questão de autoconhecimento, de falta de autoconhecimento, né? Falta de realmente parar depois daquele término ali com o Brad e pensar o que ela queria de um relacionamento, o que era importante para ela, e até se curar, né, das feridas emocionais ali da relação anterior, porque a relação termina de uma forma muito, muito ruim, né, muito tóxica para ela. E quando a gente percebe que tem um conjunto de crenças, porque a gente vê a questão de que ela se molda porque ela acredita que dessa forma vai dar certo, que daquela forma, como ela era já não para uma família, para um homem perfeito, que é o que eu quero até ver qual é essa questão do homem perfeito, porque, claro, na série se apresenta um cara que é bonito, tem trabalho, emprego, tem... Doug, corta o retorno para mim, por favor. Obrigada. Corta... voltando. Acaba tendo toda essa situação de que a pessoa precisa ser assim, precisa ter dinheiro, ela precisa... Enfim, e a gente tem um conjunto de crenças, e a partir disso que
que eu vou casar com ele e eu preciso ter filhos e eu preciso dar um jeito, e que a vida, como a Valéria mesmo comentou, não precisa ser wow na questão sexual, porque justamente uma família perfeita talvez não inclua isso, e não é. Então, Rosângela, quando a gente vê esse grupo, é um grupo de crenças, como a gente pode lidar com eles? Tu imagina o seguinte, Laura, uma mulher que foi se moldando para viver um casamento, mas que nada foi exigido dela. Ela foi se moldando porque ela decidiu, ela tomou essa decisão. E isso já mostra o quanto ela não tinha uma personalidade que ela conseguia identificar e ela conseguia reconhecer as suas necessidades. Porque se ela se conhecesse o suficiente, ela saberia que o sexo para ela era importante. E o sexo é importante. E em vários momentos da série, ela comenta sobre como aquela vida que ela tinha não cabe nesse relacionamento. O quanto a sexualidade dela era importante, mas que nesse casamento com esse homem não cabe. Mas em nenhum momento eles conversam sobre isso. Então as nossas crenças são como verdades absolutas, elas são verdades absolutas em que nós pautamos nossas decisões. Se eu acredito que casamento é isso, eu vou seguir por aquela linha. Muitas pessoas acreditam que relacionamento precisa ter amor romântico. E o que é esse amor romântico? É essa idealização do casamento perfeito. Porque aos olhos de muitas pessoas, o marido da Billy, ele é perfeito. Ele é um homem bonito, um homem trabalhador, ele tem um trabalho bom, ele custeia toda a família, ele é um pai bacana, então ele é o cara perfeito, mas falta a questão da sexualidade. E aí vem mais uma crença que é muito forte, que nós não podemos ter um sexo bom no casamento, né? Mas de onde saiu isso? Por que precisa abrir mão de uma parte que é importante também para viver uma vida a dois? E várias crenças. Então, por exemplo, Laura, ela não entendendo essas necessidades, ela vai para uma vida morar no interior, ela tem o primeiro filho, ela tem a segunda filha, e ela se sente muito sozinha, muito sozinha. Tem uma parte que me deu até um arrepio, assim, quando eu vi um frio na espinha, que ela tá exausta, ela tá cansada, vivendo o puerpério, e ela vai tomar banho, assim, exausta, lavando os cabelos, e a criança começa a chorar, e ela sai do banho com o cabelo todo cheio de espuma, para pegar aquela criança. Quantas mães que já viveram isso? E naquele momento, ela tem alguém que auxilia ela em alguns momentos, mas ela fica muito sozinha. Então, tu imagina como as emoções dela também estavam à flor da pele, pelo puerpério, pela montanha russa, e isso começa a mostrar o quanto ela estava infeliz naquela situação. E aí começou a vir à tona, porque tem uma questão muito forte, Laura. Nós podemos esconder partes de nós por um tempo, mas não por muito tempo. Ela se escondeu por muito tempo. Quando começou a vir à tona quem ela realmente era, ela não conseguiu mais dar conta de voltar a ser a antiga mulher. Ela começou a querer voltar a ser aquela mulher que tinha brilho, tanto que ao longo da série, até as roupas dela vão mudando, a postura dela vai mudando, ela vai se reconectando com uma parte perdida. E se lá no início ela tivesse tido uma conversa muito clara com o homem que ela estava conhecendo e deixado claro quais eram as necessidades, a história teria acontecido de uma outra forma. Então tem toda a questão das crenças sociais, as crenças até um pouco machistas, as crenças de uma sociedade que determina que as mulheres precisam se comportar de uma determinada forma, e ela foi aceitando tudo isso, porque ninguém é obrigado a aceitar nada, mas ela quis assumir aquele papel, ela abriu mão do trabalho. Isso não quer dizer que ela não poderia ter feito isso, ela poderia, mas se ela tivesse consciência e clareza dos valores dela, talvez ela tivesse seguido por um caminho diferente, porque tem um momento que ela fala para a melhor amiga que eles fizeram um combinado sobre isso, de que ela ficaria em casa. Então tu imagina, Laura, uma psicóloga que estava querendo fazer um PhD, que tinha uma rotina, fazia muitas coisas, e de repente ela vira uma dona de casa e passa o dia de camisola. E aí a Val pode falar um pouco mais da camisola e de como ela se posiciona nesse relacionamento, porque ela se esqueceu como mulher, né, Val? Exatamente, essa questão da camisola é bem marcante, né? Tem uma cena bem no início, que o marido chega e aí ela tá brincando no jardim, no quintal da casa, com as duas crianças,
ele abraça as crianças, abraça o menino, aí ele vai abraçar a menina, a bebezinha, e ela pensa que ela vai ser abraçada. E ela fica toda decepcionada, assim, frustrada, mas ela não fala com ele. E aí, na camisola, especificamente, nesse momento, é final do dia, ele já foi, trabalhou, e ela tá ali com os filhos de camisola ainda. E aí ela até se incomoda, assim, fala com ele, né? Eu já ia me trocar. Ele falou, não é nada novo. Só que, na realidade, não é bem assim, né? Isso mostra que, realmente, ela negligenciou esse lado dela, mulher, não apenas na sexualidade, né? Mas outros aspectos mostram essa anulação. Então, a questão de ficar de camisola o dia todo, né? A questão, como a Ru falou, das roupas, né? É muito visível na série como ela vai mudando a forma de se vestir. Tem um momento que ele convida ela para sair, e aí ela coloca maquiagem, e aí ela fala que se sente bem com maquiagem, né? Então, eu penso que tem também aí uma crença muito forte em relação à maternidade, né? A questão de aquela mulher, e a gente vê muito isso na vida real, né? A mulher que, ao se tornar mãe, negligencia esse outro lado, né? E a autoestima fica abalada, né? O autocuidado, negligencia o autocuidado, então reforça mais ainda essa fragmentação dela, assim, de entrar no papel uma esposa e negligenciar esse outro lado, né? Então a camisola é algo bem marcante na série, em várias cenas ela aparece com essa camisola. Então é bem interessante realmente ver essa questão de como ela se anula, né? E outra coisa importante que a Rô falou é sobre essa questão da carreira. Em algum momento ela fala com a amiga, né? Que eles fizeram esse combinado que ela não trabalharia porque ela ficaria cuidando das crianças. Só que combinados podem ser refeitos, né? Acordos podem e devem ser ajustados, né? Ela pegou aquilo ali como se fosse algo definitivo e imutável, né? Então, foi combinado aquilo ali, pronto, ela não podia mexer aquilo ali. E a sensação que eu tenho é que ela ficava pisando em ovos nessa relação. Claro, porque ela estava ali sendo uma pessoa pela metade, né? Não estava sendo plena nessa relação, não estava sendo realmente quem ela é. E aí é difícil, né, não pisar em ovos, ficar mais à vontade e poder conversar sobre o que não está funcionando bem, né? Com certeza. E vendo todas essas situações, abre um leque justamente para a gente poder conversar e continuar o nosso programa. Nesse momento, nós vamos para um breve intervalo comercial, mas fica conosco, porque justamente a gente vai voltar com esse papo. Mas antes de ir para o comercial, só quero deixar um recadinho para vocês da loja Beneduzzi, que, como sempre, eu agradeço Beneduzzi por me vestir de felicidade. Sempre sou muito feliz por vestir Beneduzzi. E essa semana é uma semana bem especial para os homens, que está toda a linha masculina com 15% de desconto. Então, homens, corram para a loja Beneduzzi, ou mulheres, vão comprar seus presentes para seus homens, enfim, lá na Beneduzzi com 15% de desconto, certo? Então, agora a gente vai para um breve intervalo comercial. A seguir, nós retornamos com o programa Algo a Mais e a nossa quarta-feira do sofá. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena.
Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Impostos, finanças, dinheiro. Quer saber mais sobre isso? Nessa quinta-feira, sabe quem vai estar sentadinho nesse sofá? Contador e professor, eu estou falando de Renato Breitenbach, que estará aqui nesse sofá. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, agradecendo todos os nossos patrocinadores que fazem com que o nosso programa aconteça de segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã. A Objetivo Ambientes Planejados, na Placidina de Araújo, próximo aos bombeiros. Você encontra uma esquina linda, com móveis e decorações para tua casa. Então aproveita, passa lá e conhece a loja que tá linda para ver. A URP Mercados, que tem horários especiais para poder te atender, de segunda a sábado até às 21 horas, domingos e feriados até às 20 horas, então aproveita. A Prana Energia Vital, centro de terapias lá de Veranópolis, levando terapias para a sua vida. Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade. A Quiron, centro cultural, com ensino superior, Cruzeiro do Sul, cursos de línguas e também reforço escolar. E a Manfi, produtos alimentícios, o sabor que faz a diferença. E, pessoal, só lembrando, aproveitem essa semana do homem na loja Beneduzzi, certo? Toda a linha masculina com 15% de desconto, então aproveitem. E agora, voltando com o nosso papo, nessa manhã falando, essa quarta do sofá, falando sobre aprendizados da série Sex Life. Nós estamos compreendendo um pouquinho da série, a gente já ouviu as meninas aqui falando um pouquinho da série, e a gente está desmembrando para ver coisas que podem auxiliar, porque a gente sabe que isso é dia a dia. E quando o pessoal cria uma série dentro de uma ideia, a gente sabe que realmente, por vezes, as pessoas passam por aquilo, e a gente sabe que além de ser uma série, é legal porque a gente fica, né, começa a assistir um episódio, quer assistir o segundo, quer assistir o terceiro, mas a gente precisa ver o por trás de tudo isso, e que tem muita verdade dentro dessas histórias, né? Então, aqui na nossa quarta do sofá, falando sobre uma série que é tão, talvez, importante pra gente, e serve como alerta na hora que a gente acaba dizendo, pessoal, assistam, né? Vejam, tirem um tempo para ti, assiste, também vai compreender um pouquinho mais sobre o que a gente tá falando.
Enfim, e agora, a gente tá, inclusive, só lembrando que estamos aqui com a Valéria Silveira, que é psicóloga via Skype, agradecendo a presença, e a Rosângela Matos, minha companheira de quarta-feira do sofá. E, pessoal, então agora, Valéria, eu vou voltar contigo, e o meu questionamento é, quando a gente fala sobre, eu me acostumei com a ideia de ser mãe, eu me acostumei a ser dona de casa, e era isso. Quais são os reais impactos na vida de um casal? E como o casal precisa, na realidade, se olhar perante tudo isso? Porque é uma mudança bem diferente, né? Quando chegam filhos, quando chega toda essa situação de ser dona de casa, porque é um trabalho como qualquer outro, mas como a gente pode entender tudo isso e conseguir colocar as coisas a uma forma que se torne mais leve? A consequência disso é que o casal vai se distanciando, né? Então, quando a mulher passa a olhar só para os filhos, ali no caso, né? E na vida real também isso acontece, nem foi só ela, ele também, né? Passa a olhar para os filhos, não olhar para o relacionamento. Então, o impacto é que esse casal vai perdendo a conexão, vai perdendo a sintonia, vai se distanciando, né? Tem aquela cena, né, da camisola, quando ele chega e ele abraça primeiro os filhos, ali já mostra realmente que ele também está colocando como prioridade os filhos, né? Quando deveria ser a mulher, né, a esposa. Então, quando acontece essa inversão aí na hierarquia, na família, o casal vai naturalmente, consequentemente, se distanciando. E isso aliado com o fato deles não conversarem, vai ficando cada vez pior, né? Fica cada vez mais difícil a situação. Então, quando ela fala que se acostumou, ela entrou na zona de conforto ali. Você quer acostumar, não significa que ela estava feliz, né? Mas vai ficando cada vez mais difícil ajustar a relação, principalmente porque eles não têm uma comunicação boa, né? Então faltou muito aí comunicação. E aí você perguntou como que faz para ficar mais leve, né? A gente percebe que ele é um pai ali presente, né? Enfim, agora só que ela não conversa com ele pedindo apoio, né? Ela não conversa com ele dizendo como que ela estava se sentindo, super sobrecarregada. Então, a melhor forma de ajustar seria conversando, né? Então, fica muito claro na série que falta muita comunicação ali. Comunicação é uma das habilidades mais importantes do relacionamento. Por quê? Se não existe comunicação, né? Se a mulher ou o homem, os dois, não falam das próprias necessidades não atendidas, isso vai virando mágoa, ressentimento, frustração, e chega num ponto que fica mais difícil ajustar, né? Então, a gente vê na vida real muitos casais que acabam se separando depois que os filhos chegam, né? Vem os filhos, a coisa começa a ficar complicada ali, exatamente porque o casal se distancia, quando na realidade é o momento que um mais precisa do outro, né? A mulher precisa muito do apoio do homem nesse momento. Então, ali na série, imagina ela ali vivendo o puerpério com duas crianças pequenas, né? E esse homem não está ali com ela, né? Fazendo essa construção juntos, esse cuidado, esse investimento na vida de casal. Então, principalmente a comunicação que resolve isso, né? E também autoconhecimento, como a Rô falou, a questão de se conhecer, de saber o que é importante para ela, né? E falar isso para ele, falar das necessidades que não estavam sendo atendidas. Olha só, Rosângela, compreendendo toda essa situação de que tem muito comodismo em torno de quando chegam filhos e tudo mais, e a gente não
não culpa, porque é uma situação, é um momento que se torna algo mais forte para o casal, porque sim, existe aquele amor pelos filhos, existe aquele compromisso, existe aquele medo de conseguir dar tudo que tu gostarias, de sentir que a criança está bem assistida. Porém, a gente precisa ver que o casal, com isso, pode começar talvez a acender uma luz que não seja a melhor. E a Valéria muito bem coloca a questão da comunicação. E, Rô, na prática, comunicação, o que mais a gente pode estar talvez pontuando para que se tornem situações que possam voltar a ser rotina, o casal se olhar? Laura, e essa é uma série que eu li até agora esses dias uma situação que eu até quero confirmar isso, mas ela é baseada em fatos reais. Foi uma mulher que começou a escrever um diário para o marido ler. Então, tu imagina, tu escrever um diário com a intenção de que o teu marido lê, porque tu não conversa com o teu marido. Tudo começou assim. E na série também, quando ele pega o diário dela e lê, ele tem uma reação que não é a esperada. Ele pega ela de jeito. E isso faz com que ela tenha um ganho. E a partir do momento que ela tem um ganho, ela continua escrevendo. E esse homem continua lendo as coisas através do diário, que ele começa a conhecer essa mulher e aquilo que é importante para ela. E aí é o momento que ele começa a se moldar para agradar. Mas em nenhum momento eles sentam e conversam sobre isso. Tanto que depois que ele pega o diário, tem um momento que ela quer conversar com ele. E ele foge dessa conversa. Ele tem um perfil muito evitativo, o Cooper, né, que é o esposo. Ele foge da conversa, ele foge do conflito, mas isso também começa a abalar o emocional dele. Então nós temos aí algumas situações, um casal que começou uma relação do jeito torto, que é um não conhecia o outro, ela não fez um processo de detox depois do término, que é muito importante. Quando você sai de uma relação, você sai muito machucada, e se você não entende todos os porquês, você vai se machucar novamente. Ela foi buscar no Cooper um band-aid, ela foi buscar um remédio para a ferida que estava doendo do Brad, e isso fez com que ela tivesse aí entrar numa relação tentando se moldar. Eles não se conheciam direito, ela conhecia muito mais sobre ele e achava que ele queria coisas, mas ela nunca perguntou. Eles foram criando uma relação sem relacionamento, os filhos chegaram, foram se acomodando. E sim, a vida muda depois do nascimento dos filhos. Em um período, as crianças demandam muita atenção, mas se o casal se esquecer que antes dos filhos eles são um casal, porque eles chegaram primeiro, as crianças não vão ficar bem assistidas. Então é muito importante que os casais lembrem disso e, obviamente, muda a rotina. Se antes o casal saía toda semana, eles vão conseguir sair uma vez por mês. Mas é importante que o casal tenha esse momento, Laura. E o que é esse momento no dia a dia com uma criança, um bebê de 2, 3 meses? É um abraço mais demorado, é um perguntar para o outro como está, como foi o dia, falar das suas necessidades, das suas dores, das suas angústias. São 20 minutinhos, um olhando para o outro como homem e mulher. Porque dentro de uma relação existe um homem e uma mulher. E quando o homem e mulher deixam de se olhar ao início do divórcio, nenhuma relação se mantém sendo pais. Nenhuma relação saudável se mantém. Então a comunicação ali, ela não existe e eles vão fugindo dessa conversa, porque em alguns momentos ela quer conversar com ele. E eles vão começando a tomar medidas desesperadas. Então, tu imagina que ele começa a fazer coisas que no julgamento dele são erradas para tentar manter aquele casamento. Ele fica completamente desesperado para manter aquela relação. E chega um momento que, para te ter uma ideia, eles vão para uma casa de swing, que é uma coisa que vai contra até a moral dele, aquilo que ele acredita certo, os valores dele. E depois disso ele entra em crise. Então, à medida que ela vai entrando dentro daquela história das lembranças com o ex, e ela reencontra esse ex e ele começa a tentar uma aproximação com ela, o marido dela vai entrando também nesse campo minado e ele vai se desestruturando emocionalmente e começa a seguir esse homem, começa a querer entender mais sobre ele, pesquisar sobre ele na internet, e ele também começa a abrir a porta para uma pessoa entrar na vida dele. Só que tudo tá desandando e eles não sentam e não conversam. Isso não acontece ao longo da série. Então, sem comunicação, Laura, não existe um relacionamento que funciona. Se eu estou com alguém e eu não posso conversar com essa pessoa, eu preciso
tentar o caminho de construir essa comunicação, porque muitas vezes por uma questão de família de origem, por uma questão de outras relações, por N fatores, a comunicação ela não é uma habilidade do indivíduo, mas ela pode ser desenvolvida. Agora, se não existe meios de conversar com o outro, é muito importante até reavaliar a relação, porque eles vivem bem, mas vivem bem entre parênteses, porque não tem uma comunicação. E no momento ali de instabilidade, tudo desmorona, aquilo que eles levaram anos para construir. Então, isso mostra que não existia uma base forte o suficiente ali para manter a relação. E eles começam a desmoronar como indivíduos, eles começam a ficar muito desestabilizados emocionalmente, os dois começam a agir de forma desesperada, ele tentando se moldar ao mundo dela, que não é o mundo dele, ela abre a porta da traição, porque ela não trai o marido, mas ela começa a falar com o Brad, ela começa a ter um contato com ele, então ela está traindo o acordo que ela fez de lealdade com o parceiro, e isso tudo vai levando a uma série de inseguranças de ambos os lados, e eles começam a se afastar cada vez mais, e aí é o perigo iminente que acontece nas relações quando as pessoas tomam decisões ruins. Como mudar isso? Sentando, revendo os acordos, melhorando a situação para o casal e o casal começando a se olhar novamente, mas sem desespero. Não dá para tomar nenhuma decisão desesperada, imediatista, quando as coisas estão indo mal. É um momento para ter para ter os pés no chão, sabe, Laura? Por exemplo, tem casais que na hora do desespero querem ter um filho. Tem casais que na hora do desespero querem viver um fetiche sexual de um dos dois lados. Querem, por exemplo, ir numa casa de swing. Não é momento para isso, é momento de parar e primeiro organizar a casinha para depois tomar qualquer outra decisão. Porque decisões imediatistas têm consequências graves. Não, e tu vê, e até vou repassar o questionamento para Valéria sobre esse tal desespero que acontece, sim, porque ele chega abalando, do tipo, tu vê que a tua família tá se desfazendo, e aí tu não sabe porque tu... É algo que é bacana parar, pensar e dizer, olha, será que tudo que elas estão falando não tem sentido, não faz sentido? E quando a gente pensa que o desespero está batendo a porta, e aí o que de imediato eu posso fazer para começar já a arrumar? E aí é o menos conversar e o mais agir, e é esse o problema, porque por vezes esse agir ele pode ser algo pesado demais, que os dois não podem não estar comportando. Eu digo que dizer, vamos sair jantar então, pra gente conversar, pra gente tomar um vinho, pra gente ficar de boa, ou eu vou pra uma casa de swing porque eu sei que ela gosta de sexo. Então é uma situação muito complicada. E Valéria, quando tu vê que esse desespero ele bate na porta dessas famílias, e que as pessoas elas acabam tendo todo esse lado, uma visão completamente errada dessa situação. Realmente, questão do divórcio, ele pode até apressar. Como é que tu vê esse lado? Laura, você falou uma coisa muito interessante, né, sobre quando bate ali o desespero, porque eles não saíram para jantar, para conversar, não, eles escolheram ir para casa de swing, porque o desespero leva a pessoa a buscar soluções extremas, né? Então leva a pessoa a fazer coisas que ela não faria se não estivesse nesse estado emocional de desespero, né? E a Rô falou uma coisa muito importante, que é sobre eles se desmoronarem como indivíduos, né? Isso acontece ali na série, isso acontece na vida das pessoas. Quando a gente olha para um relacionamento que não está funcionando, é muito importante olhar para os dois que estão nessa relação, né? Então, a relação não funciona por quê? Porque os indivíduos que estão nela não estão funcionando bem. Então, ali é completamente necessário, nesse momento de desespero, parar, olhar para dentro, né? Entender o que está acontecendo, e aí pensar em possíveis soluções. Eles poderiam, por exemplo, ter buscado uma ajuda profissional, ela poderia ter feito isso, mas ela estava num estado de desespero e ele acabou entrando também no estado de desespero, né? Quando ele descobriu ali o diário, ele se desestabilizou
completamente, né? Então, aí sim, aí o relacionamento ficou todo abalado, né? Os dois em estado de desespero. Então, não teve nenhum dos dois ali que tivesse um pensamento mais racional naquele momento, para parar e buscar uma solução que realmente fosse efetiva, né? Não, eles foram ali, ele buscou uma solução extrema realmente. E aí a situação só se complica. E na vida real é isso que a gente vê acontecendo, né? Pessoas, por exemplo, que diante de uma traição acabam fazendo outras coisas que vai complicando ainda mais a relação, sendo que, assim, às vezes aconteceu ali uma traição, os dois têm intenção de continuar juntos, mas o desespero faz com que eles nem consigam reajustar, realinhar essa relação, né? Então, realmente, parar e se olhar para dentro, e se necessário pedir ajuda profissional, isso é muito importante. Ótimo. Então, gurias, agora a gente vai para mais um breve intervalo comercial e a gente vai voltar, sim, para fazer todas as últimas colocações que são muito importantes. Você precisa ficar conosco para ouvir qual é esse desfecho e, inclusive, o que mais a gente pode estar fazendo para auxiliar. E essa Quarta do Sofá está aqui para isso, porque cada semana a Rosângela manda temas que são muito importantes para a vida dos casais, porque a gente olha muito quando a gente é solteiro, é uma situação. Quando a gente está em busca de alguém, é outra situação. Quando a gente casa, é outra. E aí, o que me vem quando a gente fala sobre... hoje a gente está falando sobre esse tema que está sendo bem importante e falando sobre como o casal mudou depois do casamento, depois da chegada dos filhos. E sim, a gente compreende quando o pessoal diz: o cara tá indo pra forca quando vai casar. Vai terminar a vida dele porque ele tá casando. Meu pai disse que não é pra ser feliz a vida inteira. E aí a gente começa a compreender porque são situações como essa que fazem com que o casamento não se torne algo gostoso, algo bom para os dois. Então, fica conosco, o programa Algo a Mais volta a seguir. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Pessoal, no próximo dia 14 de julho estaremos realizando o quadro Ser Mulher, com a representante de Nova Bassano, Analice Antonioli. Não percam! Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital.
Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, de Máquinas e Algor, Funerária Tec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, falando sobre aprendizados da série Sex Life. Estou aqui com a Rosângela Matos, minha companheira de quarta-feiras do sofá no programa Algo a Mais, e também estamos via Skype com a Valéria Silveira, que é psicóloga e também ajuda muitos casais dentro de várias questões. E, gurias, agora voltando para essas chaves que a gente acaba abrindo portas e vendo quanta coisa pode se apresentar dentro de uma cena, de uma história, enfim. E a gente vai para o lado de que quando a insatisfação ela chega, a conversa ela não existe mais, ela não existe diálogo entre o casal não se olha mais, a gente tem a fase do tentar outra coisa ou buscar abrir a porta para uma nova pessoa chegar na tua vida, e assim se continua uma confusão. Rosângela, como a gente vê essa situação? Então tu imagina que ela estava infeliz, né, falando ainda da personagem, ela estava infeliz com aquele casamento, e ela começa a relembrar coisas boas do passado. Tanto que as pessoas acompanhando, né, eu fiquei vendo os comentários via YouTube, via, né, redes sociais, as pessoas queriam que ela ficasse com o Brad. Só que a relação dos dois... O Brad era o antigo. O ex. O Cooper é o marido, o Brad o ex. A relação deles era completamente doentia. O Brad, ele não era um homem disponível para o relacionamento quando eles ficaram juntos. A relação deles tinha uma conexão emocional e sexual profunda. Eles viviam loucuras, mas ele não estava disponível para ela, tanto que era um morde-a-sopra. Ele se aproximava e se afastava. Ela chegou a engravidar durante o período que eles estavam juntos. Quando ele descobriu a gravidez, ele surtou. Ele terminou com ela, depois ele foi atrás dela, ela perdeu esse bebê, ele surtou, ele ficou com outra pessoa na frente dela para lidar com a dor dela, e ela sempre aceitando tudo aquilo. E ele com uma mágoa muito grande do pai, então um homem que tinha uma história muito mal resolvida, e a sensação que dá é que a vida dele parou no tempo, ele volta. Depois de todos esses anos, ele quer ela de volta, e ele diz que agora ele está disposto para ela e disponível porque ele resolveu a questão com o pai. Mas veja bem, os dois mudaram nesse tempo também, ela se tornou mãe, e eles não têm mais como viver aquilo que eles viveram lá atrás foi diferente. E é isso também que precisa ficar muito claro, Laura. Quando a gente abre às vezes a vida para uma outra pessoa, a gente acha que vai viver ou reviver coisas do passado, mas nós mudamos com o passar do tempo. E ela fica muito do 8 ou 80. Ela tem uma amiga solteira com quem ela fala, o marido dorme, ela liga pra amiga. A amiga tá na balada, a amiga tá fazendo sexo sem compromisso, a amiga tá curtindo. Então a amiga mostra pra ela tudo que ela tá perdendo. E aí vem também uma questão muito forte, que a partir do momento que nós escolhemos dividir a vida com alguém, nós estamos abrindo mão de coisas, mas isso não significa que o que nós estamos ganhando é ruim, pelo contrário, nós temos perdas e nós temos ganhos ao viver uma vida a dois. Só que ela destoa muito uma amiga solteira curtindo a vida doidada e aquelas mulheres com quem ela convive do ambiente dela, que vivem relações ruins e que são mulheres amélias, né? Que se conformam com aquela vida. Uma delas não se conforma e é a mulher que incentiva ela a buscar pela casa de swing, mas que também não tá feliz naquele relacionamento. E no final ela fala do quanto ela não tá satisfeita quando o marido diz que eles não vão mais ir à casa de swing. E isso tudo traz um questionamento de não precisa ir do 8 ao 80. O
casamento, então, é essa coisa ruim e morna, e vida de solteira é essa alegria sem fim? Não, vamos no meio do caminho. Você pode viver uma relação em que você vai conseguir ter os dois lados. Quando o casal se olha, de certa forma, é curtir essa vida mais divertida, essa vida mais gostosa, quando o casal olha para a sexualidade. E, ao mesmo tempo, a segurança, a tranquilidade, a paz de viver um amor leve, seguro, que era o que ela não tinha com o Brad. A relação deles era altos e baixos, uma relação muito tóxica e que nós não podemos romantizar. O Brad também é uma pessoa completamente instável emocionalmente e dá para perceber que depois de tantos anos ele continua vivendo a mesma vida, tanto que ele começou a transar com a melhor amiga dela. Então tu vê que ele continua na mesma vida, mas ele quer ter ela de volta. E ela até tem um momento que ela romantiza ela ficando com ele, como seria a vida dos dois. Só que na vida real, Laura, eu acho que não seria daquele jeito, né? Porque tem 2 crianças agora envolvidas nessa história toda e que com certeza mudariam e impactariam a rotina desse casal se eles se formassem. Mas nós não podemos romantizar o que é tóxico. E a relação dos dois não era uma relação saudável. A relação que ela vive com o marido não é uma relação perfeita. Não é uma relação em que os dois estão inteiros. Fica muito claro que ela, principalmente, está pela metade na relação. Falta comunicação e pode ser ajustada. Só que com o passar do tempo, no final da série, a gente já percebe que a relação deles está muito instável, que eles já estão mentindo um para o outro, que eles já estão muito decepcionados um com o outro. E a partir disso, fica cada vez mais difícil essa relação se reconstruir plenamente. Então, para quem acompanhou a série, para quem vai acompanhar, é ter esse cuidado para não colocar que as pessoas solteiras elas têm muitas coisas e que as casadas não têm. Não! Você vive a relação de acordo com aquilo que você acredita que pode viver. E se você faz o teu melhor e o outro faz o melhor e não ficam presos a crenças de escassez, crenças de falta de merecimento, automaticamente as escolhas são diferentes, Laura. Então, o casal que decide formar uma família, decidem ser pais e pronto, agora a nossa vida são os nossos filhos, esse casal está determinando que a relação vai ser uma relação cômoda, uma relação sem graça, uma relação em que não vão olhar um para o outro como homem e mulher. Então, esse é o fim, é quando o casal decide isso. Agora, se o casal pensa, não, vamos fazer um pouco diferente, vamos escolher ter os nossos filhos, mas vamos continuar nos olhando como homem e mulher. Volta e meia a relação fica ruim, vamos dar um show no comodismo, vamos fazer uma coisa diferente. Então essa série traz várias reflexões sobre a vida 2, sobre a importância de saber os seus valores, o que é importante, de não abrir mão do que é importante para você, de comunicar as suas necessidades ao outro, porque o outro não tem obrigação de saber aquilo que nós precisamos, não romantizar relações que são ruins, buscar ajuda, porque ela é psicóloga, e ela não busca por ajuda, tanto que ela vai falar com um amigo e diz para ele: você é a coisa mais próxima que eu tenho de um psicólogo. Poxa, mas ela sabe a importância do autoconhecimento e ela não busca por isso. E se ela tivesse autoconhecimento, provavelmente essa situação teria sido evitada. Com certeza. E, Valéria, em relação a tudo que foi colocado, que a Rosângela recém falou, em relação também, quando a gente pensa, que a gente assume uma forma e quando a gente fantasia do tipo, se eu estivesse com fulano, eu estaria muito mais feliz. Talvez eu não estaria nessa situação, talvez. E a gente compreende de que quando filhos vêm, de que quando tu já tem outras responsabilidades, porque antes disso, se namora, se tá solto, tranquilo pelo mundo, não se tem responsabilidades. Depois que tu assume estar com alguém, existem as responsabilidades e elas vêm a conta da luz. Vem outras questões que não é tão romântico assim. E a gente pensa, não, mas se eu estiver com fulano, só que a gente tem essa situação que é como a Rosângela disse, não, tu já tem uma família, tu já tem filhos, então mesmo que tu esteja com fulano, as coisas não vão funcionar. Então, para que as pessoas possam compreender um pouquinho esse lado de abrir as portas e dizer, não, eu tô pronta para outra, porque vai ser diferente. E quando a gente vê que o assumir estar com alguém, ele já vem com um peso normal. Como é que a gente pode ver isso, Valéria? Laura, tem uma grande distorção da realidade aí, né?
A Rô colocou sobre os comentários que a gente vê nas redes sociais, sobre as pessoas torcendo para ela ficar com o Brad, né? Realmente a questão da romantização do relacionamento, e aí, de novo, tem crenças aí, né? A crença do conto de fadas, né? Como ele resolveu ali a questão do pai, com o pai, aparentemente, né? Ele resolveu essa questão, e a partir daí não teria nenhum outro problema, né? A partir daí ele virou uma pessoa estável emocionalmente, como se fosse isso. Então, é uma distorção da realidade, né? E como a Rô bem colocou, na realidade, hoje eles ali estão em outro momento, né? Tem crianças na casa, que é diferente, né, de quando eles eram namorados ali. Então, a realidade é muito diferente do que ela fantasia. Nessa cena que a Rô colocou, que ela fantasia, né, os dois casados, aquela cena assim, bem de comercial de margarina, não que nas famílias não tenham cenas assim, tem que ter, mas ela só olha o lado bom. E como você colocou, Laura, tem a conta de luz chegando, né, tem os boletos, tem o estresse do trabalho, tem as questões todas que a gente tem que lidar no dia a dia, os desafios profissionais, enfim. E aí, isso tudo a pessoa desconsidera quando ela começa a fantasiar, né? A personagem faz isso, e na vida real a gente vê muitas mulheres fazendo isso. Eu escuto muitas vezes, de muitas mulheres assim, né, se eu tivesse ficado com esse, eu tivesse me casado com ele, né? Claro que teriam outras questões também no relacionamento, porque não é só relacionamento que é assim, a vida é assim, a nossa vida tem desafios, né? Então, quando eu distorço a realidade e eu começo a fantasiar, eu olho só o que eu quero ver, eu projeto aquilo ali, e isso é um risco muito grande, porque pode levar a pessoa a tomar atitudes que, quando ela cair na real, ela não é nada daquilo, né? Então, assim, tomar atitudes baseadas em fantasias, em coisas que você gostaria que fosse, isso é muito perigoso. E as pessoas têm essa crença, né? Tanto é que as pessoas, de modo geral, torcem ali pela personagem ficar com esse, né? Realmente essa questão da romantização do relacionamento, dos contos de fada, como se não houvessem os desafios, né? Então, realmente, é muito importante a questão de olhar para a realidade. Quais são os pensamentos reais, né, os pensamentos realistas aqui nessa realidade? Porque se a pessoa não faz isso, se ela não olha para fato, para pensamento realista, ela entra realmente nesse ciclo de fantasia e daqui a pouco ela se desconecta realmente da realidade. Isso é muito perigoso quando os casais, quando as pessoas fazem isso. Olha aí. E aí a gente começa a compreender também, Rô, que a comunicação, ela cada vez mais, ela precisa estar presente, como foi falado desde o início desse programa. E a gente pensa também que essa comunicação, ela tem que vir de forma espontânea. Porém, se eu já não quero conversar, é porque eu já não sou espontânea, não tenho medo, quero ver tenho medo de ouvir o que ele tem para falar, tenho medo de falar e ele não compreender o que eu tenho a dizer. E na questão da série, ela escreve um diário que ele acaba lendo, e aí ele acaba vendo o que realmente ela quer. Porém, com tudo isso, e eu tô falando com duas pessoas que auxiliam casais, quando alguém procura vocês dentro dessa situação, facilita a comunicação, talvez? Do tipo, eu vou procurar a Rosângela, vou te procurar, eu preciso conversar, eu não tenho coragem, porque é essa história. Eu tenho medo do que eu vou ouvir. Então, Laura, o meu trabalho, o trabalho da Valéria, é justamente ajudar essas pessoas. É facilitar para que a comunicação aconteça. E às vezes o casal não se comunica por uma série de razões. Perfil comportamental diferente, feridas emocionais diferentes, porque cada um tem uma construção de mundo, do que é verdade, do que é mentira. Dependendo do ponto que a relação tá, um não tem mais vontade de conversar com o outro. Então, o nosso papel é intermediar para que essa comunicação aconteça e para que o casal aprenda a se comunicar. Porque comunicar não é despejar sobre o
o outro aquilo que eu quero, aquilo que eu sinto, não é botar no outro peso de toda a minha felicidade, todas as minhas expectativas. É abrir espaço para uma comunicação saudável. E essa comunicação nem sempre é gostosa. Pelo contrário, quando o casal não conversa e começa esse exercício, ele é desafiador porque ele é desconfortável. Mas se o casal quer viver bem, as conversas difíceis são necessárias. Os acordos, os alinhamentos. E acordo não é quando eu convenço você a fazer o que eu quero. Isso é manipulação. É um ceder o tempo todo para o outro. Não vai ter um equilíbrio aqui. Eu abro mão disso, você abre mão daquilo, nós vamos chegar no meio do caminho. Então, às vezes, os casais que me buscam, ontem mesmo, acho que foi início da semana, né? Segunda ou ontem, eu recebi uma mensagem de um marido que ele me falava que precisava da minha ajuda para mostrar para a mulher que ela estava errada. Mas não é assim, mostrar para a pessoa que ela está errada. E mulheres me falam isso todos os dias. Eu adoraria que o meu marido visse as suas coisas para que ele visse que ele está errado. Mas não é assim. Não é sobre convencer o outro. A relacionamento é algo para dois adultos dispostos e que querem conversar. Quem não quer conversar, quem não está disposto a empurrar os problemas para debaixo do tapete, são pessoas que não estão disponíveis para uma relação amorosa adulta, e essas pessoas precisam avaliar o lugar delas, avaliar inclusive se é o momento para ter uma relação, porque se eu quero me relacionar, mas não quero conversar, eu quero uma relação que eu já sei que não vai dar certo, e eu quero uma relação do meu modo, eu não estou disponível a estar inteiro para algo, e isso vai dificultar e muito para que a relação funcione. Então o meu papel, o papel da Valéria nesse processo todo, é ajudar as pessoas a entenderem que o parceiro e a parceira não são iguais e que, a partir do momento que as diferenças são respeitadas e que cada um fala das suas necessidades, deixa espaço para que o outro tome suas decisões, fica mais leve. Aprender a ser feliz dentro da relação como indivíduo, porque relacionamento não faz ninguém feliz. A não idealizar o amor romântico. Laura, eu faço um trabalho de jogar balde de água fria nas pessoas todos os dias, saindo dessa ideia do amor romântico, sabe? Porque também na série fica muito clara essa idealização da paixão, né? E as pessoas que têm algumas questões emocionais, e aí a Valéria pode até complementar um pouco sobre isso, algumas pessoas, especialmente as pessoas que são dependentes ou codependentes, elas têm uma tendência a querer aquilo que tem uma forte emoção associada. Elas dificilmente se conectam emocionalmente com quem é leve, seguro e fácil. E isso nós precisamos desconstruir para que mais mulheres sejam saudáveis, para que mais mulheres queiram viver o seguro de forma boa. Porque parece que aquilo que tem uma forte emoção associada é muito bom, mesmo que cause um dano assim, enorme. Mas aquilo que é leve e seguro parece que é sem graça, sabe? Então, o Cooper, ele é maravilhoso. Eles poderiam ajustar a questão sexual conversando. Mas quando ela olha pra ele, ela imagina ele como o pai dos filhos dela, o marido dela, mas não o homem sexual. E isso fica evidente até na fala dela em alguns momentos. E o outro não. O outro é o selvagem da história. Então, é como se ela separasse os dois em papéis. E a partir do momento que isso acontece, é como se eu tivesse que escolher só um lado. Eu não posso ter tudo no mesmo lugar. E claro, Laura, quando a gente tem uma relação duradoura, uma relação estável, com filhos e tudo mais, a situação muda. Muda porque você tem filhos em casa, muda porque a frequência sexual é diferente, muda por uma série de razões, mas não quer dizer que vai ser ruim. Pode ser muito bom dentro de um contexto diferente. Com certeza. E agora eu preciso já ir agradecendo a Valéria, que está via Skype. Valéria, muito obrigada. Eu gostaria que tu fizesse as suas colocações finais referente a esse assunto, mas já aproveito para justamente agradecer. A gente sabe que tu estás em Belo Horizonte e acaba disponibilizando o teu tempo para estar aqui falando também, levando essa informação que é tão importante, tão para os nossos casais, para todos os casais. Eu digo que eu aprendo muito nessas conversas e a gente vai levando isso para a vida. Laura, vou pegar o gancho do que a Rô falou, né, sobre a questão da comunicação. Comunicar não é simplesmente despejar tudo, né? Muitas pessoas me falam que tem dificuldade no relacionamento porque o marido fala pouco, ou ela fala pouco. Comunicação assertiva não significa
Falar muito significa falar o que tem que ser falado, principalmente olhando para dentro e identificando as necessidades não atendidas e falando dessas necessidades, né? Então, a Rô falou da necessidade ali dela buscar fortes emoções, né? E aí é importante entender o que está por trás disso, quais necessidades emocionais dela que não estão sendo atendidas. Então, olhar para dentro antes de falar, de comunicar para o outro, né? E falar o que realmente faz sentido ali, não despejar de qualquer forma e muito menos culpar, acusar o outro, né? Mas a gente no relacionamento, a gente precisa falar muito de nós, das nossas necessidades, e aí olhar para um relacionamento e entender dos dois ali, das duas partes, né? O que precisa ser ajustado aí. Bom, eu agradeço mais uma vez, agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui com vocês, foi um grande prazer, muito obrigada, Rosângela, muito obrigada, Laura, muito bom. Maravilha, muito obrigada, Valéria. E Rô, considerações finais para o nosso papo dessa manhã. Vale assistir a série, é uma série erótica, obviamente, não assistam com as crianças na sala, tem nudes, tem algumas cenas picantes, e muito sobre essa questão do olhar para uma mulher que está com suas necessidades não atendidas, um casal que não está comunicando, a idealização de um amor romântico, que na verdade é um amor idealizado, e que foi uma relação completamente tóxica, sobre o que nós acreditamos sobre amor, sobre relações. Então é uma série que vale ser assistida, vai gerar muitas emoções fortes nas pessoas do outro lado e vale os questionamentos. Eu acredito que enquanto nós estamos questionando e estamos refletindo sobre, nós conseguimos ter comportamentos diferentes na nossa vida, no nosso relacionamento, e isso muda a nossa história, Laura, porque não é porque as coisas estão assim que elas precisam continuar assim. Para aqueles casais que estão acomodados na relação, vale muito assistir essa série para refletir sobre os resultados dessa acomodação. Muito bom estar aqui, mais uma quarta do sofá, e é muito bom falar para as pessoas de casa, porque a gente fala toda quarta, mas o assunto nunca termina, porque sempre existem novas situações acontecendo, novas queixas, e que as pessoas possam ver que relacionamento não é assim mesmo. Relacionamento se torna isso mesmo quando as pessoas acreditam que é assim. Com certeza. Rosângela, muito obrigada por mais uma quarta-feira do sofá e agradecendo a todos que nos acompanharam nessa manhã, agradecendo aos nossos patrocinadores também que fazem com que o nosso programa aconteça e convido para continuarem na programação da Conecta Mais e vejo todos vocês amanhã às 10h30. Até mais!